Olá a todos, nós somos parte do Escritório do Quebec aqui em São Paulo e esse é o nosso vídeo sobre como estruturar o seu currículo à la québécois. A primeira coisa a se ter em mente, na verdade, é que o currículo é uma ferramenta fundamental para o empregador te conhecer. Conhecer, na verdade, a sua experiência de trabalho, a sua formação, as competências que você adquiriu ao longo do tempo. Então, lembre-se sempre de ou escrevê-lo ou adaptá-lo de acordo com o trabalho que vocês estiverem pleiteando ou o setor em específico ao qual vocês têm interesse de candidatar. Iniciando nossas dicas sobre como redigir o seu currículo, a primeira coisa que a gente precisa destacar é a questão da ordem cronológica. Lembre-se sempre de listar o seu currículo em ordem cronológica, começando pelas experiências mais recentes até as mais antigas. Essa informação é importante porque os recrutadores tendem a dar uma maior atenção àquelas competências adquiridas por último, inclusive o último trabalho ao qual vocês se dedicaram. Além disso, seja breve nas suas informações, com um currículo em torno de uma página ou duas no máximo. Tenha em mente que muitas vezes os recrutadores vão receber uma grande quantidade de currículos e podem deixar de lado aqueles que são muito longos e extensos. E escolha com cuidado as palavras, prezando sempre por um vocabulário mais simples. O vocabulário mais simples tende a reduzir qualquer tipo de problema de interpretação. Não se esqueça também de pedir a alguém que tenha um domínio do idioma para poder revisar o seu currículo. É importante isso para que se evite qualquer problema de tradução que talvez não seja a mais correta para aquele termo, ou até mesmo qualquer problema de interpretação. E não se esqueça também de delimitar cada um dos tópicos, quais são os seus objetivos profissionais, os seus estudos, as suas experiências de trabalho. Essa separação entre os temas é muito importante para que não haja qualquer problema de má interpretação do texto e para facilitar também o empregador caso ele queira se focar em algum tipo de experiência específico. Lembre-se sempre também de só fornecer informações verdadeiras e evite qualquer tipo de contradição que possa existir entre as informações. Nessa perspectiva, existem diversas formas de estruturar o seu currículo. Entretanto, aqui neste tutorial a gente vai apresentar 3 formas e é importante que você escolha qual que melhor se encaixa de acordo com o trabalho qual você esteja pleiteando. Como primeira opção, existe o currículo de forma cronológica, que o que é? É um currículo que estrutura e destaca suas experiências a longo prazo, de novo, das mais recentes às mais antigas, enfatizando principalmente as experiências adquiridas na mesma empresa ou em algum setor de trabalho. Só que, por se tratar de uma perspectiva cronológica, é importante que se evite caso o seu histórico envolva mudanças frequentes de trabalho ou longos períodos de desemprego, porque vai se tornar um pouco difícil de explicar essa perspectiva em uma entrevista com o empregador. Evitar também, caso você não queira dar muita ênfase ao último trabalho que você teve, por qualquer que seja essa razão. Ou, caso a conexão entre as suas antigas experiências de trabalho e uma nova função, uma nova meta na sua carreira, seja difícil de ser estabelecida, pensando principalmente caso você almeje alterar de setor de trabalho. O segundo currículo a ser apresentado é o currículo com base nas competências, ou seja, é um tipo de currículo que enfatiza o que você tem a oferecer. Ele é utilizado justamente para destacar as suas realizações pessoais, as suas habilidades adquiridas ao longo de toda a sua carreira profissional. Alguns exemplos nessa perspectiva podem ser destacados, como por exemplo, se você tem uma facilidade para operar uma prensa hidráulica, se você sabe, por exemplo, como escrever um relatório ou um informe de uma maneira bem estruturada, se você tem boas habilidades mecânicas. Entretanto, é preferível evitar esse tipo de currículo caso você tenha pouco ou nenhuma experiência de trabalho, se você tem experiências em vários trabalhos, mas que não sejam relacionados, ou se você deseja destacar as habilidades adquiridas em campo profissional que acaba não tendo muita relação com as experiências anteriores. O terceiro e último tipo de currículo é o currículo misto, ou seja, um currículo que reúne tanto características de um currículo cronológico quanto de um currículo baseado em competências. Esse currículo misto é um dos mais utilizados, uma vez que a sua estrutura vai apresentar as suas competências e as suas experiências, mais agrupadas em uma ordem cronológica, começando da mais recente para a mais antiga. Lembre-se sempre de utilizar esse currículo se você tem alterado com bastante frequência de emprego ou caso você possua muita experiência em uma área, mas que já tenha trabalhado também para vários tipos de empregadores. Aproveitando,
Nessa página que a gente vai deixar aqui ao final do vídeo, a gente vai colocar 2 tipos de exemplos para que vocês tenham de currículo. Um de formato cronológico e outro exemplo de CV por competência. Então, se vocês estão interessados e não sabem muitas vezes por onde começar a estruturar, façam um download desses exemplos que a gente listou aqui abaixo e vá reestruturando de acordo com as suas experiências e as suas competências. Importante a gente listar também quais são os elementos principais que deve conter o seu CV, ou seja, algo que você não pode deixar de inserir. Primeira perspectiva são suas informações pessoais, então seu nome, seu endereço, principalmente o seu número de telefone e o seu e-mail, uma vez que são a principal forma de contato entre o empregador e você. Um endereço na internet, por exemplo, principalmente se vocês pensam em ter um site pessoal, um portfólio, por assim dizer, a ser apresentado. 2. O seu objetivo profissional. Então, um resumo da sua meta de carreira, o que você almeja fazer, qual posição que você está almejando adquirir. Normalmente essa frase pode ser curta, 1 ou 2 frases, já direciona o empregador se a vaga em si está aderente ao que você almeja. 3. Os seus estudos e formações complementares. Então, desde estudos gerais, em torno de uma faculdade, em torno de um mestrado, até mesmo estudos mais especializados, treinamentos. Então, indicando sempre o nome das escolas ou instituições que você tiver frequentado, a cidade onde elas se encontram, o nível educacional que você atingiu e a data que você obteve desse diploma, cursos de atualização que você tenha feito ou treinamentos que possam estar atrelados à vaga e até mesmo menções recebidas, por exemplo, uma bolsa de estudo, um prêmio de melhor aluno, etc. 4. Habilidades também relacionadas ao trabalho, ou seja, habilidades que mostram que você é a pessoa certa para aquele trabalho em específico. Quanto mais essas suas habilidades estiverem relacionadas à posição fornecida pela empresa, mais atenção você vai atrair daquele recrutador. Mais você vai convencê-lo de que você é a pessoa ideal para ser contratado. Escreva sempre essas habilidades que você aprendeu por meio do trabalho remunerado, mas também por meio de voluntariados, estágios ou até mesmo um hobby que exista, mas que possa agregar com algum tipo de capacidade. 5. As suas experiências laborais. Apresente os empregos ao qual você teve, lembrando-se sempre de especificar o nome da empresa a qual trabalhou, o local do trabalho, o cargo que você ocupou, a data de contratação e do desligamento dessa empresa e principalmente as funções e responsabilidades. Aqui no Brasil a gente tem muito costume de fornecer principalmente o cargo que era ocupado. O Quebec, essa perspectiva é inversa, almeja-se muito mais compreender quais eram as suas funções e responsabilidades que estavam atreladas àquela função. Então lembre-se sempre de destacar essas responsabilidades de cada função, principalmente em torno de verbos de ação, como sendo responsável, por exemplo, gerenciar, analisar, compilar, mas listando aí em torno de até 5 responsabilidades para cada trabalho. Se houver mais, não se preocupe, você vai ter a oportunidade de explicar isso durante algum tipo de entrevista. E também sinta-se à vontade para mencionar caso você passou por algum tipo de estágio ou experiência de voluntariado relacionada à vaga. 6. Áreas de interesse e atividades. Você possui algum hobby ou alguma área de interesse, por exemplo, que mostra algum tipo de característica sobre você que poderia funcionar ao seu favor? Então, em caso positivo, indique, porque isso pode mostrar algum tipo de competência para te ajudar a chegar no objetivo de conseguir aquela vaga. 7. Referência. Suas referências são as pessoas a quem o seu empregador tem potencial de recorrer, caso ele deseje mais informações sobre você, o seu percurso de trabalho, por exemplo, que pode ser um antigo empregador, alguém da sua escola, caso seja uma carreira mais acadêmica, um professor, um conselheiro, ou se você tenha, por exemplo, trabalhado diretamente em um voluntariado, o gestor de projetos, daquele voluntariado específico, enfim. Além disso, as suas informações adicionais. Então, por exemplo, conhecimentos de informática que você tenha relacionados àquela vaga, então softwares e tecnologias que você saiba utilizar e que possa acrescentar. Lembrando sempre de destacar também o nível de conhecimento que você tenha desse tipo de tecnologia, iniciante, intermediário, avançado.
Além disso, idiomas, por exemplo, que você domine, mas fazendo inclusive a distinção e o nível em torno da compreensão, fala, escrita. Pode ser que você tenha uma maior compreensão, por exemplo, daquele idioma, mas uma fala nível intermediário, talvez uma escrita mais desenvolvida e uma fala menor, enfim, é importante fazer essa distinção. E além disso, algum título ou caso você participe de algum tipo de ordem ou associação. Então, por exemplo, se você utiliza de uma ordem relacionada ao seu emprego em específico, é sempre importante destacar. Tenha em mente, na verdade, que o seu currículo ele vai fazer parte do processo de inscrição das Journées Québec. Então, após preencher o seu perfil de competências, vai ser necessário anexar o seu currículo na plataforma, traduzido para o idioma em francês. Para aqueles interessados em já começar a se preparar para a próxima missão de recrutamento, já falo para vocês que haverá a próxima Journée Québec América Latina, com postos de trabalho nos setores de manufatura, transformação de alimentos, enfermagem e TI. As inscrições vão ser do dia 23 de agosto ao dia 27 de setembro. E a gente vai deixar o link para vocês aqui embaixo para se inscrever. Então, se há interesse, já corre já preparar a sua candidatura. A todos interessados, já deixo aqui o nosso grande obrigado. Deixe o nosso contato do escritório aqui também, caso haja dúvidas, estamos à disposição para ajudá-los. E também se inscreva na nossa infoletra, que vai estar aqui embaixo no link, e também nas nossas redes sociais. Vai ser um prazer estar mais próximo de vocês. Um grande abraço.